o homem que acabou com a Cracolândia. Ele veio aqui, prometeu, disse que ia acabar. E acabou. Acabou com a Cracolândia. Mas diz que agora está tudo meio espalhado. Tá espalhado agora. Vamos falar sobre isso. É o que falam. Emílio, não tem coisa melhor para autoestima do que essa entrada do Pânico. É uma coisa linda. Eu gravo e fico escutando todo dia. A gente manda a fita depois. A moral levanta. Mas antes... Eles fizeram sacanagem com você? Não, foi bem. Foi bem. Cadê o Delari? Ó, Tá funcionando? Tá funcionando? Tá. O dele é bom. Uma tartaruga aqui. Vamos lá. Ô, Ramute, e aí, eles vão ganhar no primeiro turno, né? Diz que vocês vão levar do... Também, pô, a discussão com a... Porra, também. Emílio, Haddad, né? Emílio, muito O trabalho. Haddad também, né? O Haddad também, Pegaram vou te falar. Emílio, muito trabalho, o foco é na gestão. Daqui a pouco a gente vai pensar em eleição. E é claro que quem decide isso é o eleitor. Mas a gente tem muita coisa para mostrar de bom. E claro, para mostrar aquilo que o Haddad fez na época que era prefeito, como ministro da Fazenda. A gente vai poder esclarecer e mostrar ainda mais. Porque no dia a dia a população não está preocupada com a política, com as ações. É muito difícil quem não está envolvido conhecer tudo o que está acontecendo. E o momento da eleição é o momento que a gente vai poder mostrar, governador Tarcísio. Aliás, se me permitir, Emílio, eu queria trazer uma notícia, fofoca e recado em primeiríssima mão. Bomba! Eu quero ver o que nós, Felício Ramute, tem de quentinhas pra gente. Vamos lá. E é do governador Tarcísio. Eu quero dizer que ele está morrendo de saudade de vocês e mandou avisar que já ele vai estar aqui junto com vocês. Quero ver. Esse recado é principalmente pra Paulinha, aquela que manda aqui. Sim, pickleball. Porque o governador... a gente tá pedindo toda semana, tá pedindo. Já ele tá sem agenda. Já ele tá aqui. Mas temos Enquanto isso, vocês vão se contentando comigo. Temos a nossa Jazz aqui, no time da Jovem Pan. Competente. Ela é campeã mundial de debate. Nunca perdeu um debate. Ela não perde um debate. Não. Se você quiser, qualquer dia, disputar um debate com a Jazz, está aberto. muito. Já saiba que você vai tomar Ela um não pau. passa Você vai frio, tomar ela- um pau. Vai ser jantado. Ela vai ser, Então, por favor, Jazz, muito obrigado por você ter vindo. Quem der. Aqui todo mundo fica feliz, né? Um programa bom. Governador, a minha pergunta é sobre uma fofoca, uma briga, né? Aquele Gilberto Kassab, presidente do seu ex-partido PSD, esteve aqui no Direto ao Ponto da Jovem Pan e disse que o senhor foi convidado a se retirar do PSD. Ao mesmo tempo, os bastidores mostram que o cargo de vice foi muito disputado agora para essa reeleição e Tarcísio de Freitas é um grande fã do seu trabalho, vocês fizeram uma boa dupla e que talvez um dos homens mais poderosos, Gilberto Kassab, dentro desse jogo político, acabou, assim dizem, sendo preterido e o senhor foi o escolhido. O senhor foi realmente convidado a se retirar do PSD ou não? O senhor saiu antes de ser convidado? Como que foi isso? Jess começou quente. Ela gosta. Ela é boa. Não dá boi, não. E na verdade, Aqui não assim, tem Miguel. né, já diria Newton, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E existia uma pretensão do Kassab de ser vice-governador, e ali mais ou menos igual aos campeonatos de futebol, né? Quando o cara é o dono da bola, ele pega a bola, sai e a gente foi buscar um outro caminho. acaba. É natural que fosse assim, mas a minha passagem no PSD eu só tenho que agradecer, né? O MDB era um partido que eu já tinha procurado antes até de ir para o PSD, e eu agradeço o tempo que estive lá, a confiança de todos, e agora no MDB a gente tem um grande trabalho pela frente. Então é natural que isso aconteça na política, o Kassab tem todo o direito. Agora, Gés, você sabe muito bem que a escolha do vice, aliás, Emílio, eu fui prefeito de São José dos Campos. E foi muito bem avaliado. Você pode falar, qualquer pessoa de São José dos Campos fala muito bem da sua gestão lá, viu, Felipe? Aliás, o Rodrigo Mussi estava aí nos bastidores, é de São José, você sabe. Né? Então, a gente acertou mais do que errou lá, e a gente sabe que também a escolha de um vice é uma questão pessoal, não é uma disputa político-partidária, tem que ser uma opção pessoal, até porque ele vale para o momento da eleição, mas tem que valer depois para os 4 anos da gestão. E o vice tem que ser aquele parceiro. Veja o caso do Michel Temer. Exatamente. Que derrubou a Dilma. Não renunciarei. Não é? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Claro. E eu também, Emílio, eu e o governador Tarcísio, a gente pensa essencialmente muito parecido sobre política e sobre gestão. O que a gente vê nessa disputa, eu vejo que vocês cobrem política tão bem aqui hoje em dia, a gente vê que parece que a disputa dos políticos é pelo poder e não
por aquilo que deveria interessar mais, que é transformar a vida das pessoas. E o governador pensa muito nisso, é por isso que ele quer ser político. Não tem nenhum apego do poder, é a história dele, ele já esteve no Haiti, já dormiu em rede na Amazônia. Eu penso exatamente igual a ele, nós estamos lá para ajudar a transformar a vida das pessoas para melhor. E essa questão do cargo, do poder, é irrelevante para a gente. É claro, a gente tem dons, capacidades técnicas, né, para poder fazer isso. E aí, acho que é isso que nos motiva de verdade, e não o poder pelo poder. E a gente vê que cada vez a política tradicional, vamos chamar assim, está preocupada em como é que vai estender o seu período de poder. Não é assim que o governador Tarcísio pensa. Ó. Você viu só? Você viu só? É, Ele não deixa ninguém interromper. Não, vai ele é direto. É bom, uma ele técnica, sabe. é uma técnica. De oratório. Ele dá media training, mano. Mas você sabe que veio aqui o presidente do PL, Sim. diz que o Tarcísio não recebe ninguém, que ele marca lá com o Tarcísio não só vai. quer trabalhar. Sim. Você também gosta de trabalhar? Porque o número é impressionante. O número do Tarcísio aprovação. é o número desse. Você também faz parte desse governo. Se você pegar o metrô tem 50 anos. Isso mesmo. Tem 50 anos. Esses caras, nessa administração deles, eles vão fazer o que o metrô fez em 45 anos, eles vão fazer nessa administração. Ou seja, eles vão dobrar a quantidade de linhas do metrô que a gente tinha até então. Então, quer dizer, entrega. O Tarcísio é um cara que entrega, ele entrega. Exatamente. Você acha que é isso? Você acha que antes da política, de fazer acordo, de estar com esse negócio, é entregar para a população? Sem dúvida. Resultado. Eu acho que esse é o foco da nossa gestão. Eu fui presidente do Conselho, né? Sou o presidente do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. Os projetos de metrô, a gente entregou obras emblemáticas, como o Rodoanel Norte. 30 anos, Tá louco. né? O Estado de São Paulo estava esperando o Rodoanel. A linha 17, que era para a Copa, mas não essa, né? Sim. Era para a Copa de 2014, né? E deu tudo errado naquela linha 17. O governador Tarcísio assume e toca a obra e entrega para a população. Já está funcionando nesse período de teste, de operação assistida, e já tem transformado a vida de muita gente da linha 17. O túnel Santos-Guarujá, que vai sair, é um negócio de mais de 100 anos se discutia sobre isso. E está lá, está sendo realizado, o contrato sendo assinado para que a gente avance. Além de outras obras, principalmente na área de ferrovia. Emílio, você aqui que é talvez, assim como eu, aquele que tem mais experiência, né, e mais Sim. idade, a gente vê lá atrás, nos últimos 50 anos atrás, lamentavelmente, o Brasil optou pelo modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias. A gente foi deixando as nossas ferrovias sendo sucateadas. E aí era preciso mudar isso. E o Tarcísio, quando virou ministro, começou essa mudança. Marco legal das ferrovias, autorizações ferroviárias. E aqui em São Paulo, o trem intercidade São Paulo-Campinas, já vem o São Paulo-Sorocaba, e a gente avança no transporte ferroviário menos poluente, respeito ao meio ambiente e uma opção de mobilidade. Nós vamos em 1 hora poder chegar até Campinas. Já começamos as obras, tivemos em Viedo, onde iniciou essa obra, mais ou menos 1 hora você vai sair daqui, vai chegar em Campinas, depois vai conseguir a Sorocaba. Agora, obra de infraestrutura também, Zuckerman, é bom a gente dizer aqui para quem está nos escutando, não é obra de uma gestão, é uma obra que tem que ter continuidade, né? Que são obras complexas, que demoram, e às vezes a população fica até ansiosa em ver o resultado, mas o gestor começa, são projetos de Estado e não de gestão. E o governador Tarcísio tem isso muito claro na cabeça dele, que ele quer deixar bom legado, ele vai entregar muita coisa, mas vai deixar pronto para outras, e assim vai. Então a gente precisa ter essa consciência de trabalhar pelo Estado e não apenas pela gestão. Sempre é uma treta, a segurança pública, vai lembrar, no começo do ano teve a história lá do litoral, lá no Guarujá, das facções, isso daí também se estendeu para a Cracolândia, e a gente sabe que ainda é um problema até infiltração, né, desses criminosos dentro, possivelmente, supostamente, até na política. Qual que é o trabalho que vocês têm feito para bater de frente com essa história? Olha, Zuckerman, a gente tem os melhores indicadores de segurança da história de São Paulo. Mas não é suficiente, porque não é a sensação de segurança que a população sente. Nós estamos investindo nisso. Nessa sexta-feira que passou, eu recebi, na sexta-feira, eu recebi um representante do Senado dos Estados Unidos. E ele veio falar um pouquinho sobre crime organizado, essa questão da importância de você conseguir enquadrar em terrorismo e o que ele achava
achava que como o governo pensava disso. A primeira coisa que eu disse para ele é que em São Paulo, diferente do Rio, que ele tinha passado, ou em capitais do Nordeste, aqui não existe nenhum lugar onde a polícia não entra, onde o Estado não está presente. O único que existia era a Cracolândia, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, contei isso para ele. E a segunda questão que eu perguntei para ele foi o seguinte: qual é a taxa de homicídios de Washington, a capital dos Estados Unidos? Sabe qual é, Emílio? 4 vezes maior do que da cidade de São Paulo. Natal é a cidade mais violenta do Brasil, é Natal. Em Washington são 20 homicídios por cada 100 mil habitantes. Você tem que medir por 100 mil habitantes, que assim você consegue comparar uma cidade com a outra. Em São Paulo, por volta de 4,5. Agora, a gente tem os crimes de oportunidade, roubo de celular. Esse não diminuiu. Né? Não, e então, a gente tem um problema. Roubo sabe, sim. Mas você sabe que o menino falou aqui, né? Que menino? E o ladrãozinho. O ladrãozinho aqui, o ladrãozinho de celular. A gente senta aqui na Dirce, toda hora tem. Sim. Aí pegaram a população que tá pegando o cara. Exato. Aí pegaram o cara, roubando o celular. Falou, pô, se parar com isso. Falou, isso eu não posso parar. Isso é a minha profissão. Profissão. Isso é a profissão do cara. Ele falou, não vou parar. Por quê? Porque ele vai, pega o cara, solta o cara. Aí ele vai, pega o celular. Quanto vale o celular aí? Não sei quanto vale um celular no mercado negro. Aí. Sim. Quanto vale aí o celular? Não faço a menor ideia, que eu nunca vendi, E o mas pior é que deve ser bem barato. Menos que R$1.000. Menos que R$1.000. Eu sei, mas um corre desse é R$1.000. O cara põe no bolso. Olha o volume Você que ele entendeu? rouba de celular. Roubou 10 celulares. Isso aí. Já era. 10 pau no Isso trânsito. aí, sabe? Então se não endurecer a lei para isso aí, não adianta. Não Concordo adianta. totalmente, Emílio. Não Você me adianta. falou, os roubos caíram sim. Você já viu algum receptador de celular preso? Não, Você não vai ver. não tem. Que é um Não tá vendo crime. nem quem pega. Porque é um crime de menor potencial ofensivo. E se não tivesse o receptador, também não ia ter. Você ia roubar para quê? Então a gente tem uma grande dificuldade. Por exemplo, eu vou dizer ali na Rua Guaianazes do centro, vou dar um outro exemplo. Tem um prédio residencial que serve, quando roubarem o celular, você pega, você vai ver que o sinal indica ali na Rua Guaianazes. Tem um grande polo receptador de celulares ali. Para você poder entrar com a polícia, você precisa de uma ordem judicial. Por que não conseguiu Para a justiça dar a ordem judicial, você precisa dizer qual é o apartamento que você quer ir. Você não dá uma ordem genérica para todos. A gente faz operações, já encontramos 1.000, 2.000 celulares, mas tem todo um rito judicial que tem que fazer, um rito que a gente tem que seguir para poder conseguir fazer essas operações. A gente tem feito isso. Aliás, no centro, nós tivemos uma redução de roubos depois do fim da Cracolândia de 60%. E você no início perguntou se tinha espalhado, né, Emílio? Aproveitar a oportunidade. Faz um ano hoje do fim da Cracolândia, ela acabou e não vai voltar. E ela não espalhou, como muitos dizem. O que existia era um grande erro de diagnóstico. Por que em 30 anos ninguém conseguiu resolver? Boa pergunta. Erro de diagnóstico. E eu vou explicar por quê. Primeiro, não sabiam quem eram aquelas pessoas que estavam lá. E a gente fez diferente. E o segundo, achar que o crime estava concentrado naquele quadrilátero. Aquele, Sam, era um grande sistema criminoso que envolvia a favela do Moinho, que nós acabamos com o Léo do Moinho, diferente do PT, que é narcoafetivo. O PT é um partido narcoafetivo. Estão me processando por falar isso, né? Lá na favela do Moinho, onde é que estava o presidente do Lula? Ao lado da irmã do traficante. Num comício lá na favela do Moinho. E eles são narcoafetivo mesmo, porque não conseguem fazer uma legislação que possa, por exemplo, endurecer com o crime. E sempre você vai ver que eles têm acesso àquelas favelas do Rio de Janeiro, que ninguém tem, e é um partido que tem esse carinho todo especial, por isso que eu chamo, lamentavelmente, de narco-afetivo. E lá na Cracolândia, então, o que a gente fez? Fechou pensão, acabou com a favela. Na verdade, faltam 30 famílias para acabar com a favela do Moinho. Lá era um centro de droga, né? Léo do Moinho. Léo do Moinho. Foi preso e depois a irmã dele, essa que estava no palanque com Lula, foi presa também, né? Alessandra, se eu não me engano, Alessandra Moja. E aí ela foi presa também, e aí a gente atacou hotéis, pensões, ferros velhos que eram usados para trocar material roubado por dinheiro e aí consumir droga, e para aquelas pessoas a gente deu tratamento. 30.000 internações. E aí vem o segundo erro. Todo mundo achava que aquelas 4.000 pessoas, Sammy, moravam lá. Mas não, só 10%, 13% para ser exato, eram de lá. O resto, existia uma grande rotatividade de pessoas. Por isso que nós internamos no hub de cuidado com crack e outras drogas 30.000. Porque a pessoa fala, isso comprova o que eu estou dizendo. Porque se só tinha 3 a 4 mil, como é que você interna 30.000? É porque não eram as mesmas pessoas. E eram pessoas que iam circulando. E aí ela foi diminuindo aos poucos. Essencialmente, porque as pessoas deixaram de vir. Era o melhor lugar do Brasil para se esconder da família e para se esconder da polícia. Ali sim, a polícia não entrava, o Estado não entrava, a prefeitura não entrava, ninguém entrava. Uma área de exceção no meio da cidade mais importante da América Latina. E aí a gente mudou essa situação.
operação. Botamos câmeras, prendemos 1.900 traficantes presos dali. Mas aquela ali era a ponta mais fraca, né? Na verdade, estava tudo ali por trás, com a favela do Moinho, a grande distribuição, esse esquema de lavagem de dinheiro, a compra de imóveis, tudo isso ali fazia parte desse grande esquema da Cracolândia. A gente foi diminuindo aos poucos e, para nossa surpresa, ela acabou no dia 10, a imprensa só percebeu dia 14, né? 4 dias depois. Mas a gente vinha acompanhando. Na última semana tinham por volta de 100 pessoas só. E o segredo era esse, mostrar que acabou aquele lugar onde as pessoas podiam vir do Brasil inteiro para se esconder e para consumir drogas baratas. Então as pessoas deixaram de vir. Infelizmente, eu não posso dizer que nós acabamos com o consumo de crack. Claro que não acabou, né? A gente acabou com um lugar de exceção na cidade de São Paulo. Agora existe ainda um pequeno grupo ali, outro pequeno de 5, 6, 8 pessoas, e nós estamos fazendo o mesmo trabalho que fizemos na Rua dos Protestantes, agora nos bairros ali da região central. E aí a gente monitora. E aí o dado, já posso te dar uma informação, porque eu costumo sempre dizer, sem informação você não consegue fazer gestão. Então a gente tem dado de tudo. E o que não tinha antigamente. A gente conseguiu agora com todos os dados e eu comprovo que das pessoas que a gente aborda todos os dias, apenas 13% dessas pessoas passaram pela Cracolândia. Ou seja, são pessoas oriundas da Cracolândia. A grande maioria, os 87%, são pessoas que nunca estiveram. E são locais que já eram conhecidos. Roberto Marinho, CEAGESP, eram locais que já existiam, lamentavelmente, e a gente vai continuar trabalhando com investigação, com a polícia, para conseguir coibir também essas pequenas cenas. E quanto tempo foi para isso ser implementado? Porque, que nem o senhor falou, acabou e não espalhou. Só que eu moro na Zona Norte e a gente vê um aumento significativo de pessoas em situação de rua e a maioria delas ali usuários de droga. Quanto tempo demorou nessa ação no centro e o que fazer? Tem algum... Porque a gente vê, né, que nem Zona Norte, né? Às vezes alguns cantos que, de repente, você não consegue mapear tão fácil. Moradores podem ligar para algum lugar e falar assim, tô vendo uma grande concentração aqui de usuário de droga, tá trazendo problema. A gente viu no final do ano passado o motoboy, pegou os caras lá que estavam roubando, ali na região ali, perto do Expo ali, aumento de celular sendo roubado de dia, de noite, quebra vidro. Então, assim, a gente vê coisas, né, com esse fim da Cracolândia, da região central, a gente vê aumento da criminalidade em regiões, eu falo da Zona Norte porque eu moro lá, aumento de crimes que antes era algo menor. E aí, como que faz para denunciar e ter um policiamento maior assim, não só na Zona Norte, mas em outras regiões da cidade de São Paulo? Olha, Morgado, lá no centro, com o fim da Cracolândia, nós tivemos uma redução de 60% no número de roubos. Para vocês terem uma ideia, aquela operação Janelas Quebradas lá em Nova York, do Rodolfo Giuliani, diminuiu em 25% o número de roubos. Então é um case internacional. Nós temos que comemorar, sim, esse fato. Mas é claro que a gente tem... Cai lá e aumenta nos outros cantos, o que a gente tem, na verdade, foi uma diminuição geral. É claro que pontualmente a gente tem que... Por exemplo, Pinheiros estava tendo um volume grande. Então a gente tem que olhar também os dados. Eu não tenho os dados aqui de pronto da região norte, mas posso te dizer que você falou 2 temas importantes. Primeiro, separar o morador em situação de rua, que via de regra consome álcool, né, mas também pode consumir outras drogas. E a crack, porque é a droga mais barata, mas eles se juntam por outro motivo, para fazer reciclagem ou para se proteger, né? E aí aquele que usa mesmo, que tem mais vulnerabilidade, que usa o crack, que se une só para o crack. É claro que tem a polícia, que deve ser chamada, e a gente tem as investigações, nossas polícias civis. Nós estamos fazendo agora um trabalho reproduzindo lá na Roberto Marinho exatamente o que a gente fez. E isso vai ser reproduzido, inclusive, em outros bairros de São Paulo. E no interior, Morgado, porque esse fenômeno do morador em situação de rua já está chegando no interior, né, que vem aumentando essa pós-pandemia, e aí a gente vai fazer os hubs também regionais. Então, você pegar Campinas, Ribeirão Preto, já são cidades que sofrem com essa questão do morador em situação de rua, e a gente tem que deixar bem claro, tratar diferente o bandido, o criminoso e aquele que precisa do nosso apoio.